Pessoal, o programador não tem um dia de paz. Toda semana sai uma notícia nova de inteligência artificial que vai acabar com a programação e tomar os nossos empregos, né? No vídeo de hoje, então, eu vou comentar sobre o Divine, que é a nova inteligência artificial, a primeira inteligência especialista em programação, a primeira IA engenheira de software. Também vou comentar sobre a frase polêmica do CEO da NVIDIA, que falou que crianças não precisarão aprender programação no futuro. Vai ser um compiladão de notícias a respeito desse assunto. Vou comentar conteúdo de outras pessoas que já falaram sobre o assunto para informar de verdade, né? Então a ideia aqui é esclarecer algumas coisas e entender as perspectivas em relação à programação para o futuro. Bora pro vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Carol Tequita e você está no meu canal, a Tequita Dev, que é um canal de tecnologia. Se você já é raiz aqui do canal, você já curtiu, já deixou aquele comentário que dá aquela ajudada, aquela engajada aqui no conteúdo, porque você confia que o conteúdo aqui é true. E já aproveitando para dizer que, galera, esclarecer aqui um pouquinho que o Sonic tá bem, tá? Vocês comentaram que a cabeça dele tava meio estranha no outro vídeo e eu fiz uma cirurgia com Super Bonder, acho que ficou bom, então só para esclarecer que tá tudo bem com ele e também dizer que muito provavelmente o que aconteceu foi culpa do meu cachorro Benjamin. Mas tá tudo bem, tá? O Sonic tá inteirão aqui nesse vídeo. Então bora pro que interessa, que é falar sobre inteligência artificial, não é mesmo? Eu prometi que eu não ia fazer mais vídeos sobre isso, ou tentar não dar palco pra histeria, porque é muito do que acontece nesse momento a respeito de novidades ali no mercado de tecnologia pra essa parte de inteligência artificial. Tem muita especulação e tem muita histeria envolvida. Foi por isso que eu resolvi não comentar a frase do CEO da NVIDIA, né? Eu não fiz um vídeo específico pra isso, porque eu perdi o timing também, mas como vocês pediram bastante para falar sobre o assunto, eu acabei então fazendo um post lá no LinkedIn só para não deixar de falar sobre o assunto e não fiz o vídeo. Então hoje eu vou fazer um compiladão das notícias que eu não falei até então a respeito de inteligência artificial. Vai ser um vídeo dedicado sobre esse tema. Esse post que eu fiz lá no LinkedIn acabou virando destaque ali no LinkedIn Notícias. Você pode conferir comentários de especialistas, né? Aí tem o meu post falando sobre o assunto e eu levantei alguns pontos, né? Trouxe a minha perspectiva a respeito do pronunciamento do CEO da NVIDIA. Então, se você ainda não viu o que ele falou, eu vou comentar só a parte que criou a polêmica, que foi isso aqui. É nosso trabalho criar tecnologia para que ninguém precise programar. Ele estava dizendo que no futuro, né, existia uma crença de que as crianças precisavam aprender programação, mas ele acredita no contrário, né? A ideia e o papel deles é justamente desenvolver ferramentas para que ninguém precise aprender programação. Nesse ponto, eu acho que ele foi bem infeliz na sua colocação, mas essa infelicidade, digamos assim, essa dupla interpretação, na minha opinião, ela é proposital, porque tudo que gera polêmica, tudo que gera histeria coletiva a respeito ali do mercado de inteligência artificial é bom para o mercado em si. É assim que a especulação funciona, né? Então uma frase dessa de um CEO tem um impacto muito grande. O Elon Musk é outro que sabe utilizar muito bem isso. E se você for olhar as ações da NVIDIA no último ano, elas decolaram. Houve uma super valorização, assim como todas as empresas que estão envolvidas nessa pesquisa de inteligência artificial. E uma coisa que a gente precisa entender é que nesse momento, isso não é rentável, digamos assim. Como que elas sobrevivem fazendo essas pesquisas, né? Porque tem muito investimento. Então, houve bilhões investidos ali no ChatGPT, mas ele não é sustentável nesse momento. Ou seja, não paga a sua infraestrutura e não paga ali todo o esforço de desenvolvimento que está sendo colocado para que a ferramenta continue evoluindo. Mas ela tem muito investimento. E para eles ganharem dinheiro aí nesse sentido, a especulação ela faz parte do processo, porque vai valorizar as ações e tudo mais, vão ganhar mais investimento e é assim que a coisa funciona. Então, quando a gente olha para um depoimento, uma frase dessa, a gente tem que entender que o CEO da NVIDIA, ele não é imparcial, ele não é ingênuo, ele sabe o efeito daquilo que ele fala no mercado. E aí, já esclarecendo por conta da interpretação errada da fala dele, que ele não disse nada demais. O que ele quis dizer, né? Você provavelmente deve lembrar que existia aquela coisa de, poxa, a gente tem que trazer a programação para fazer parte ali do ensino fundamental, fazer parte ali da grade escolar de todo mundo, que todo mundo deveria saber programar, né? Porque tecnologia era o futuro. O que ele tá dizendo basicamente é que você não vai precisar escrever código para usufruir da inovação tecnológica. Ou seja, mesmo que você não saiba programar, você vai conseguir criar produtos digitais. Mas isso não é o futuro, tá, galera? Isso já é o presente. A gente tem low code, a gente tem no code, as próprias inteligências artificiais que surgiram aí nesse momento. E essas ferramentas, elas já estão sendo utilizadas. Então isso não é o futuro, isso é o presente que a gente já conhece. A forma de você criar esses produtos, de você desenvolver soluções, ela vem se transformando ao longo dos anos. E ele não falou
nada demais. Mas isso não quer dizer que é o fim dos programadores. Da mesma forma que quando surgiu o no-code, isso não acabou com os programadores, a ideia de você evoluir essas ferramentas e tornar a tecnologia um pouco mais acessível, mais próxima ali da nossa linguagem, para que a tecnologia também entenda a nossa linguagem humana, também não vai acabar com a programação. Então, assim, na minha visão, ele não disse nada demais. É só o que já está acontecendo, mas criou-se uma histeria coletiva e foi distorcido completamente aqui a informação. Agora, bora falar do Divine. Semana passada foi anunciada a primeira inteligência artificial engenheira de software, né? Essa inteligência artificial foi desenvolvida pela Cognition AI. Se a gente entrar no site deles, é um site bem simplesão mesmo, né? Parece um blogzão template padrão de WordPress aqui. Aí você vai olhar, tem vários vídeos de demonstração que mostram ele fazendo algumas coisas, alguns joguinhos simples, algumas tarefas simples, mas a ideia, por que essa IA é diferente de tudo que a gente já viu até aqui? Por que é diferente do Copilot? Por que é diferente do ChatGPT? Porque ela não só vai gerar o código, mas ela também vai automatizar o processo. É como se ela fizesse parte do processo de desenvolvimento de software. Aqui eles estão falando como se ela fosse um colaborador. Ela é um desenvolvedor, digamos assim, que você pode delegar algumas tarefas. E ela seria capaz de desenvolver um produto end-to-end, ou seja, do começo até o deploy. Porque a principal diferença é que ela consegue quebrar as tarefas e entender os processos que precisam ser feitos, né? E eu achei bem interessante a demonstração, porque você vê que ela tem ali o seu próprio terminal, né, onde ela vai digitando as coisas, e ela tem também o seu browser, onde ela pode buscar informações. Então você vai assistindo meio que ela trabalhando ali, interagindo com ela. E aí já vai um ponto bem interessante que a gente precisa entender, tá? Como ela é uma inteligência artificial focada na programação, né, em ser engenheira de software, supostamente ela performa melhor para esse tipo de atividade. Então eles soltaram o benchmark também, comparando ela com outros modelos aqui, e ela se sai bem melhor do que o ChatGPT. Então o ChatGPT tá aqui com 1,74% e ela tá com 13,86% ali de sucesso na resolução de tarefas, que ainda é muito distante dos 100% que seria uma pessoa real nesse sentido, né? Convenhamos, né? E aí nesse ponto que a gente precisa entender é que essa evolução, ela é extremamente desafiadora. Se você der uma pesquisada, você vai ver que recentemente surgiram alguns artigos falando que o ChatGPT, ele tá ficando meio burro, né? Porque tem um desafio que você enfrenta a respeito de treinar a inteligência artificial com inputs da própria inteligência artificial. E aí, nesse contexto, você consegue ver a queda ali na performance, né? Na assertividade ali para a resolução dessas tarefas. Então, eles têm um desafio gigantesco nesse sentido para conseguir evoluir essa inteligência artificial. E outro ponto que eu quero destacar aqui, tudo que a gente está vendo nesse site são informações fornecidas pela Cognition AI. Então, ninguém mais testou e validou esse benchmark aqui para ver se realmente bate. Ninguém teve acesso à inteligência artificial e testou para ver se é realmente o que é mostrado na demo, porque a gente sabe o que mais está acontecendo hoje em dia é a jogada de marketing, né? Afinal de contas, isso aqui é um produto, galera. Então eles não querem mostrar a parte ruim do produto. Eles vão fazer um vídeo ali para mostrar o melhor, para o mercado ficar feliz, para ganhar mais investimento. E já é um ponto que vocês podem notar aqui no próprio site da Cognition AI. Já tem um banner falando que eles ganharam mais de 21 milhões ali de investimentos. Então, assim, já tá chamando a atenção justamente pelo aquilo que eu falei. Essas empresas, nesse momento aqui embrionário, elas ainda não estão ganhando dinheiro. Então, elas precisam de investimento. A especulação faz parte do jogo do mercado. E a gente já viu essa história outras vezes, como, por exemplo, no vídeo da Gemini, que ele foi editado, né? Então, assim, não dá pra gente acreditar em tudo que mostram pra gente, em demo e tudo mais, porque a utilização da ferramenta no dia a dia é completamente diferente daquilo. Aquilo é um material feito para vender. Simplesmente isso. Já tô falando isso para você se preparar, porque daqui para frente vão surgir várias inteligências, várias pesquisas nesse sentido, já tem outras sendo desenvolvidas. Então você vai ver cada vez mais esse tipo de abordagem aqui. Só para você não entrar na histeria coletiva de acreditar em tudo que mostra ali, principalmente esses materiais demonstrativos, tá, galera? E os próprios vídeos que eles mostram aqui não é nada demais, não é nada extremamente complexo assim, né? Então, assim, é um momento embrionário. Acho que até ele fala no vídeo de promoção aqui, né, ele fala que eles têm muito a evoluir, mas já é um começo bem interessante, né? A abordagem ali de você misturar automação com gerar código é uma abordagem bem interessante, essa simulação ali de um desenvolvedor, né? Agora eu vou colocar um trecho do vídeo do Código Fonte TV, porque eles falaram uma coisa bem legal aqui pra gente poder comentar. E a gente vê que, por exemplo, eles têm vaga aberta para engenheiro de software, né? Então, O que isso quer dizer, Gabriel? O que você está insinuando, Gabriel? Que eles, pelo menos, para desenvolver o próprio... Eu adoro a Vanessa.
Muito bom. Eles precisam de Precisam engenheiros de de quem? software. Engenheiros de software. Ó. Uma outra coisa também, assim, só de curiosidade, que me chamou a atenção, é que se a gente vai ver o código-fonte do site deles, a gente vê que foi criado por um Webflow, que é uma ferramenta também de geração de site, no-code, né? E também o próprio Devin não conseguiu. Não criou o próprio de repente, site, não. É. Bom, o que me chama atenção... Isso mostra, no mínimo, que eles têm ainda muito que evoluir, né? Sim, sim. Eu achei esse ponto que eles mostraram aqui super pertinente, porque é isso mesmo, sabe? Existe uma diferença do que eles vendem do que a ferramenta realmente é. Se a ferramenta fosse isso tudo e estivesse pronta para substituir os desenvolvedores, eles não precisariam contratar desenvolvedores para desenvolver a ferramenta, né? Inteligência artificial é o assunto do momento. Todo mundo falando sobre isso. Mas ao invés de pensar se você vai ser substituído ou não, entenda que a grande diferença vai ser saber utilizar essas ferramentas a seu favor. Então, uma pessoa que sabe utilizar essas ferramentas melhor do que você, com certeza vai ter uma vantagem. A Alura tem 45 cursos focados em inteligência artificiais, alguns específicos para programadores, onde você vai aprender como integrar os seus projetos com inteligência artificial utilizando o ChatGPT, Copilot e outras ferramentas para desenvolver aplicações. E eles também criaram a sua própria IA, que é a Lure, né, que vai te ajudar justamente a estudar os temas que você tem dúvida. Então é mais uma ferramenta dentro ali do ecossistema de aprendizado para que você tenha essa experiência personalizada de aprendizado e atinja os seus objetivos. Além desses cursos que eu falei de inteligência artificial, a Alura como um todo, ela tem mais de 1.500 cursos. Com uma assinatura só você tem acesso a todos esses cursos de várias áreas da programação, então super vale a pena. E aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link com desconto especial na sua assinatura da Alura. Não deixe de conferir. Ou seja, ainda é muito precipitado qualquer opinião a respeito desse Devine aí, a gente tem que ter informações e poder testar para entender como que funciona, né? Mas entenda que o maior desafio hoje que todas as empresas enfrentam é justamente a escalabilidade, a infraestrutura, como fazer isso ser escalável, né? Então hoje a gente não tem o poder computacional para simplesmente substituir todos os programadores e a partir de agora a gente só usa inteligência artificial. E esse ainda, a escalabilidade dessas ferramentas ainda é um desafio tremendo para o futuro, ainda mais quanto mais elas evoluem, quanto mais parâmetros a gente encontra nisso, quanto maior a complexidade, mais difícil fica da gente conseguir transpor esse desafio. E nesse sentido eu quero trazer 3 pontos para você pensar toda vez que sair uma notícia assim, digamos assim, sensacionalista a respeito disso. O primeiro ponto é que mesmo se a gente tivesse ali toda a infraestrutura para poder substituir todas as pessoas programadoras do mundo, isso não seria tão interessante ali para as empresas a nível de negócio. Seria a mesma coisa que você dá o seu produto na mão de outra empresa. Por que eu tô falando isso? Porque a tecnologia real ali, esses modelos de inteligência, eles estarão centrados em empresas específicas. Afinal, a gente sabe quantos bilhões foi necessário para poder sair o ChatGPT ali. Então, não é qualquer empresa que vai conseguir desenvolver sua própria inteligência artificial. Ou seja, se eu tenho hoje uma empresa que tem um aplicativo, um produto ali que vale muito dinheiro e o meu setor de TI inteiro é uma IA, eu estou refém dessa IA, estou refém da empresa que me fornece a ferramenta de IA. O segundo ponto que você tem que pensar é que seria muito difícil controlar a disseminação de erros ali no código, porque você está usando a mesma ferramenta que escreve o código, é a mesma ferramenta que avalia. E se você não tem mais pessoas capacitadas no universo que tenha o conhecimento daquilo que aquela tecnologia está fazendo, você não tem mais ninguém que consiga fazer triagem das informações. Você precisa confiar 100% nelas, já que elas não são um oráculo, seria extremamente difícil controlar isso a longo prazo, no sentido de erros mesmo, assim como a gente já viu desse emburrecimento do ChatGPT quando você alimenta ele com o próprio input. Aliás, tem um conteúdo bem legal do Lucas Montano, que estava desenvolvendo um aplicativo com o ChatGPT, e ele fala que justamente no processo, o ChatGPT ele foi meio que emburrecendo e ele já não conseguia ajudar ele ali naquele projeto. O terceiro ponto que você precisa pensar é que o custo disso seria praticamente inviável nos dias de hoje. O custo de infraestrutura que eu disse ali para poder tornar isso escalável, para a gente substituir todo mundo ali por máquina, ele seria inviável hoje. E aí tem um ponto que você tem que pensar, né? Até que ponto vale o esforço, né, para substituir todo mundo? Será que é isso que essas empresas estão querendo? Ou elas estão querendo criar ferramentas de produtividade, né? Não para substituir, mas para mudar a forma com que a gente trabalha e trazer mais produtividade ali para o nosso dia a dia e, consequentemente, isso acaba ajudando para que a gente consiga evoluir a tecnologia cada vez mais rápido, né? E eu quero mostrar também um trecho de um vídeo do Fluterando que falou sobre esse assunto também, tá, galera? Vai surgir uma inteligência artificial com o mesmo propósito, destruir os desenvolvedores, ou destruir, eu vi uma inteligência artificial que vai destruir os padeiros, né? Que é preparada para fazer todo tipo de pão e tudo mais, né? Enfim.
Inteligência artificial, pessoal, na minha humilde opinião, pode ser a sua também, deixa nos comentários pra você ver ali. São ferramentas e sempre vão ser ferramentas. Aquela ideia de, tipo, vai equipar uma máquina, enfim, não vai, é impossível isso acontecer. Nossa, mas pode ter um supercomputador que vai processar e tal. Então, ou seja, você vai ver uma simulação. Né? Tudo vai ter que ser pré-programado ou vai ter que ter um prompt ali adicionado. Enfim, alguém vai ter que dar o input, entendeu? Vai ter que ter um contexto da parada, né? Ah, mas ele vai tirar fotos, vai analisar e aquilo vai virar input e tudo mais, assim. Você confia mesmo nisso, assim? Realmente, assim... Você confia mesmo nisso? Porque a gente pensa que tudo é possível com a tecnologia. Mas quando você estuda um pouco, você percebe que, não, o esforço não vale a pena. O único esforço que vale a pena para inteligência artificial é eu solucionar problemas específicos. Essas inteligências artificiais como ChatGPT e tudo mais, elas vão sofrer em breve, hein, um déficit muito grande ali de hardware e vai ficar complicado. Como já tá, né? Gasto milhões por mês ali e tudo mais. Então, hoje o ChatGPT, que é o mais promissor, vive de vendendo as suas ações e tudo mais. Ele não lucra ao ponto de pagar os seus servidores. Então, esse é um ponto que ele estava falando que é muito importante, que eu falei, essa questão da escalabilidade, né? E como essas empresas de IA, elas estão ganhando dinheiro hoje em dia. E uma coisa que eu achei interessante nesse sentido é que tá todo mundo cansado dessas notícias, sério. Se for olhar, assim, tá todo mundo cansado de comentar sobre os mesmos assuntos, porque tem essa falta de informação muito grande. Eu acho que você não ter informação, acaba você tirando conclusões precipitadas a respeito de um assunto. E esse é o ponto inicial dessa histeria coletiva. E quem se irritou também com essa polêmica do Devine foi também o Fábio Akita, que não é muito difícil de ficar irritado, que ele tem uma forma muito carinhosa de se comunicar. Ele fez um post lá no LinkedIn e eu vou ler a parte principal que eu quero trazer aqui, que é praticamente uma avoadeira. Então, ali vocês podem ler o post completo e tudo mais, mas ele repete uma frase que ele já tinha dito outras vezes, né? Vou repetir o que eu disse no meu primeiro vídeo sobre IA. Seu nível de empolgação com essas inteligências artificiais é inversamente proporcional ao seu conhecimento sobre elas, né? Tem muitas vezes que eu não concordo com o Fábio Akita, porque tem um jeito muito peculiar de se comunicar, né? E nem sempre eu concordo com ele. E tá tudo bem, tá, galera? Você não precisa concordar 100% com uma pessoa que você admire. Eu super admiro o trabalho dele, tá? E nesse ponto eu concordo com ele, porque a falta de informação, assim como eu disse, faz com que a especulação, ela ganhe espaço. Essa histeria coletiva, ela ganha espaço. Quem entende qual que é o trabalho de um desenvolvedor e como que funcionam essas tecnologias aqui, entende melhor as limitações e também entende o propósito disso, né? Quem é da área entende o que faz de verdade um desenvolvedor no seu dia a dia, entende como a tecnologia vem evoluindo ao longo dos anos, entende como que funciona ali, pelo menos um pouquinho de como que funciona a inteligência artificial, não tem medo do que vai acontecer daqui pra frente, tá? Porque a pessoa sabe distinguir até onde a gente pode chegar com as inteligências artificiais, quais são as limitações. O Fábio Akita, ele fez inclusive uma live de 2 horas para explicar o básico de inteligência artificial e redes neurais. Cara, é um vídeo sensacional, super didático mesmo, e eu acho que é um vídeo super necessário para trazer informação, então eu recomendo que você assista a live se você tem dúvidas sobre o assunto. E o melhor conselho que eu te dou para você que pode estar ansioso com tudo que tá acontecendo, cheio de dúvidas, é buscar informação. A melhor forma de combater o medo é com informação. E até vou reforçar uma frase que o Fábio Akita fala na própria live que ele fez a respeito de inteligência artificial, que é: se você não quer ser dominado pela tecnologia, você precisa dominá-la. Então, se você trabalha com tecnologia, se você quer estar nesse universo, você não pode ceder à ignorância. Você precisa ir atrás de informação, porque isso faz parte da nossa profissão. Nessa live, ele explica inclusive o que são parâmetros, né? Ele fala sobre termos técnicos que a gente vê por aí, ele explica, tá muito legal a live, eu recomendo que você assista, mas cara, eu já vi tanta informação absurda a respeito de parâmetros, nessas comparações ridículas que acontecem ali, comparando diretamente com a inteligência humana, né? Pessoas tocando terror na internet com informações sobre temas que elas não têm domínio, né? E esse é um problema muito grande. Então, a dica que eu dou pra você é correr atrás de informação, e sempre que a gente for falar em inteligência artificial, eu vou trazer o exemplo, vamos voltar aqui na história dos primórdios da programação. Como que era a programação antigamente? A gente furava cartão. Então, na época que surgiram as interfaces gráficas, imaginam como que esses programadores que furavam cartão pensaram ali para o futuro: poxa, e agora? O que vai acontecer ali, né? Eu vou ter que aprender coisas novas. E isso acontece o tempo inteiro. Mas uma coisa que você tem que entender é que toda vez que a gente tem esses saltos tecnológicos de inovação, a gente também tem oportunidades que aparecem nesses momentos que você pode explorar. Na minha percepção, o futuro da programação, ele é híbrido. As máquinas, elas vão estar aqui para automatizar todo o trabalho chato ali. A forma com que a gente também escreve os programas, que a gente comunica com a máquina,
vai ser transformado ao longo dos anos, assim como já foi, assim como eu disse, a gente furava cartão, depois foram linguagens de baixo nível, agora a gente tem linguagens de alto nível, low code, no code, agora a gente tem assistentes que ajudam a gente a escrever o código. Cada vez menos você vai precisar escrever código, mas esse conhecimento do código, esse conhecimento do que é o software bruto por trás das câmeras, digamos assim, ele vai continuar sendo necessário. Você, como especialista, você tem que ter esse conhecimento também e ir além. Afinal, você como programador, você não só escreve código, você exercita a sua capacidade analítica e a sua percepção como um todo a respeito de um contexto específico para resolver o problema da melhor forma possível. Então, você, programador, você não é só um gerador de código. Se fosse isso, até que eu poderia concordar que a gente estaria com dias contados, tá? E para ser bem sincera, é isso que me brilha os olhos em relação à tecnologia. Essa transformação que acontece, essa evolução constante, você está aprendendo coisas novas, vendo a transformação, a evolução, né? A revolução acontecer diante dos seus olhos. E eu espero que ao invés de medo, você se sinta inspirado nesse momento, principalmente com as possibilidades que isso pode trazer ali pro futuro. Enquanto tem pessoas arrancando seus cabelos, eu só tô pensando aqui, cara, será que vai chegar um momento que eu vou conseguir tirar todas as ideias de jogo que eu tenho da minha cabeça e realmente conseguir fazer isso com essas ferramentas aqui? Isso vai ser muito legal. Agora não deixe de colocar a sua opinião aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante pra mim. Assim como é de costume, eu vou ler um comentário que deixaram em outro vídeo aqui do canal. E o comentário é do user, não sei nem ler isso, mas cara, depois eu vi que isso aqui é um bug do YouTube Studio, tá? Acho que ele cria esse arroba automaticamente e ao invés de mostrar o nome, ele mostra esse arroba estranho, mas vamos lá. Oi, boa tarde, tudo bem? Esses fundamentos básicos servem também para front-end? Sim, ele comentou isso no vídeo onde falava sobre a base ali de conhecimentos, quando a gente fala de precisa estudar a base. Nesse vídeo eu explico o que é a base da programação, né? E sim, respondendo a sua pergunta, é por isso que tem o nome de base, porque ela faz parte ali da base de tudo que envolve programação. Então vamos supor, se você for ser front-end, se você for trabalhar com back-end, mobile, etc. A base, a lógica da programação, estrutura de dados, algoritmos, isso aí é compartilhado entre qualquer carreira dentro da programação. Por isso que ela é tão necessária, porque à medida que você sabe a base, você tem essa base sólida, você não só consegue evoluir melhor, mas você também consegue aprender qualquer coisa e trilhar qualquer carreira dentro da programação. Por isso que é tão importante. Muito obrigada pelo seu comentário. Agora, assim como é de costume, eu vou indicar outros 2 conteúdos para vocês maratonarem os conteúdos do canal. Um vídeo vai ser esse vídeo sobre a base da programação, para você que quer entender um pouquinho mais de qual que é a base que um desenvolvedor precisa saber, que é muito importante para você conseguir evoluir. O segundo conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube e agora eu vou botar para histeria da internet. Não deixe de se inscrever porque tem muito conteúdo legal para você.